Portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Está começando o Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu converso com Raul Wasserman, presidente da Câmara Brasileira do Livro, entidade que organiza a 16ª Bienal Internacional do Livro, realizada aqui em São Paulo. Ainda no programa de hoje, a interpretação de Bethânia num comercial de TV. Não me importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. Eu volto daqui a pouco. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua. O Nossa Língua Portuguesa recebe Raul Wasserman, que é o presidente da Câmara Brasileira do Livro, que organiza aqui em São Paulo a 16ª Bienal Internacional do Livro. Eu gostaria que você começasse, Raul, falando dos números. É uma coisa impressionante. Nós somos, digo nós aqui, já me integrei a Bienal, a tudo isso. Como é que é o volume da feira e tal? São 43 mil metros quadrados, com 19 mil metros quadrados de estandes mostrando livros, fora estandes promocionais, áreas de lazer, áreas de alimentação, etc. É a terceira maior feira do livro do mundo, a maior feira do mundo aberta a público, porque a primeira e segunda são a de Frankfurt e a Expo Book America, que são feiras fechadas para o público. Elas abrem um dia só para mostrar o que tem lá dentro. Elas funcionam normalmente fechadas. Puxa, eu não sabia desse detalhe, de que as outras são... Eu digo sempre que o meu ideal é chegar a essas feiras, porque essas feiras são feiras feitas em mercados já maduros. Há tanto livreiro, tanto distribuidor, há tantos pontos de venda de livro, tanto acesso ao livro nesses países, que essas feiras são realizadas para que os editores mostrem aos distribuidores e aos livreiros o que eles vão lançar. Perfeito. E eu começaria perguntando a você o que nós vamos ter de novidade ou de grandes presenças aqui na Bienal deste ano. Eu acho que basicamente em relação a 2 anos atrás, nós agora com a 16ª feira estamos com 30 anos de vida de Bienal do Livro neste formato. Fora feiras anteriores que a Câmara já havia realizado desde os anos 50. Nesta feira nós chegamos a um grande amadurecimento, porque já chegamos na anterior a este espaço. Agora nós estamos com uma melhor condição de recepção do público, nós estamos com um visual mais bonito na feira. E nós conseguimos neste ano uma representação de editoras em que o público vai poder ver tudo o que se produz no Brasil em livros de uma forma que durante o ano ele não consegue, seja em livraria, seja em internet, seja onde for. Isso tudo permeado com atrações no Salão de Ideias, que é um espaço promovido pela FINAC e pelo Zipnet, que trazem 60 eventos durante os 10 dias de Bienal, mais aquelas realizações que já são antigas, feitas para professores e bibliotecários, na qual você já participou com 1000 pessoas dentro de um auditório. E estarei neste ano também. Então não é apenas uma grande feira de livros, é um grande evento cultural que marca a cidade de São Paulo como capital do livro na América Latina. Puxa vida, e apesar de todo dessa grandiosidade que você mencionou,
e apesar também do grande número de livros vendidos no Brasil, a nossa média, excluindo os livros didáticos, né, a nossa média parece que é algo em torno de 1 livro por ano, por habitante, é isso? Na verdade, ela é quase 1. Não chega a 1? O que é ridículo e incoerente, porque nós somos o 8º maior produtor de livros do mundo. E, por outro lado, nós temos um índice de leitura de país subdesenvolvido. Nós estamos aí nesse 1, você no Japão chega a 18, nos países nórdicos perto disso. Dizem que lá europeus... nos países nórdicos dizem que o culpado entre aspas, é o inverno. O cidadão fica trancado em casa. E é uma outra coisa que tem a ver com cultura, cultura naquele sentido de modo como o povo vive e a disponibilidade que eles têm. Há uma coisa também nisso que tem a ver com acesso ao livro. Eu costumo dizer que eu não acredito nessa história de que o brasileiro não lê, e acho que nós só vamos saber isso quando o brasileiro tiver acesso ao livro, o que é diferente. Nós temos um país que tem as bibliotecas públicas muito mal providas de livros, desatualizados de modo geral, e nós, do outro lado, temos livros confessadamente caros. Antes que você me pergunte se o livro no Brasil é caro... É um assunto inevitável. É um produto, infelizmente, ainda é um produto de elite. Esse binômio biblioteca-livraria, ele se resolve na medida em que há mais compra de livros para as bibliotecas, com isso as tiragens sobem e os preços caem. Consequentemente, o cidadão que não pode comprar tem o livro na biblioteca e aquele que pode comprar tem o livro mais barato na livraria. Nenhum país do mundo desenvolvido chegou aonde está sem livros. Isso é óbvio, né? É óbvio. Mas você tocou em 2 pontos que estão numa matéria que o nosso repórter James Capelli fez. Nós vamos ver a matéria agora e depois ampliar um pouco o horizonte dessa conversa. Vamos lá. Livro é um assunto que não cabe em apenas uma reportagem. Seria necessário uma biblioteca para falar tudo sobre ele. Mas vamos abrir um volume dessa história e conhecer um pouco mais dos livros. Nós tivemos, com a chegada da família real portuguesa, né, a importação oficial da imprensa. Durante o período colonial houve algumas tentativas de impressão no Brasil, mas elas foram reprimidas pela colonização portuguesa, né? Foram inclusive proibidas. Não só livros, como todas as manufaturas, inclusive. Mas com a vinda da família real se instalou a imprensa régia no Rio de Janeiro, que foi a antecessora da atual imprensa nacional, e tinha, além de publicar decretos, leis, regulamentos, etc., publicou uma série de livros que realmente marcaram o início da publicação de livros no Brasil. O livro é concebido na cabeça do escritor, mas para chegar às nossas mãos, passa por um verdadeiro parto na gráfica. Tudo começa aqui, nessa sala amarelada, onde as páginas são passadas para chapas de metal. Essas chapas são colocadas nas impressoras, que estampam as letrinhas no papel. Hoje em dia, ler não é um hábito muito popularizado. Entre as crianças, a televisão e o computador fazem muito mais sucesso. Eu acho que tem que pôr um livro na mão da criança com 1, 2 anos. Deixar mexer, folhear. Criança pequena adora livro. E se você lhe der oportunidade de alcançar livro, de ter livro ao alcance da mãozinha desde os 2 anos, e também expuser a criança ao livro, e o livro à criança, estabelecer o contato. E claro, a casa que tem livros, onde os pais leem, o livro está em cima da mesa, embaixo da cama, em qualquer lugar, claro que isso ajuda muito. De volta à gráfica, depois de impressas, as páginas são dobradas e agrupadas em cadernos.
que um dia a internet irá substituir os livros? O livro tem o seu lugar e o livro não vai acabar. Não adianta dizer que o livro acaba. Eletrônico, até o livro é eletrônico já, de certa forma, mas nada substitui o livro na mão. O livro na mão, o contato do livro, o cheiro do livro. Lá na gráfica, todos os cadernos agrupados são costurados, dando forma ao livro. A capa é feita ao mesmo tempo. E, finalmente, o livro está pronto. Você consome muitos livros? Costumo. Eu tento, pelo menos, a cada mês ler um livro, né? Um por mês? Isso, no mínimo. É uma média alta para o brasileiro, você acha? Eu acho que é alta, entendeu? Porque a maioria das pessoas não tem o hábito de ler, né? Um pouco também pelo preço, né, o valor, que não é tão alto assim, mas é pelo poder aquisitivo do povo, eu acho que é até uma média boa, né? Se manter um livro por mês, né? Para mim, que sou professora, é caro ainda. Quanto custa em média um livro? Olha, um livro, deixa eu ver, em torno de que entre 20 e 30 reais, mais ou menos. Você acha que o grande problema da leitura no Brasil é acesso, dando acesso às pessoas conhecendo o livro, elas adquirem o hábito? Acho que sim, a escola não estimula a gente a gostar, né? O prazer fica muito longe. Então, ler é muito gostoso, a gente precisa descobrir isso. E a partir do que a gente gosta, a gente vai encontrando coisas interessantes. E também falta de acesso, tanto de saber ler, quanto de ter dinheiro para comprar um livro. Você acha o livro caro? Caro. O livro brasileiro é caro. O livro brasileiro é um produto de elite. E o problema exatamente é fazer com que ele deixe de ser um produto de elite. Né? Ele é caro exatamente por isso. Você tem poucas tiragens, você produz para um mercado consumidor de livros que, no fundo, é muito restrito. A ausência de bibliotecas públicas é o reflexo de uma situação profundamente injusta, né, onde o acesso ao conhecimento só se dá por parte de quem tem dinheiro. Uma pessoa bem formada, uma pessoa que realmente consegue se expressar, faz isso porque lê bons romances, lê boa poesia e lê ensaios também de compreensão da realidade, etc. Tal, além do conhecimento específico de atualização. Parece que há consenso em relação ao preço, nem poderia ser diferente, a coisa de fato é irreal para o nosso padrão de rendimento e por aí vai. Mas há um outro consenso também, o livro precisa chegar às pessoas. Exato. A Tatiana Belin, que diz ali da ideia de colocar o livro na mão das crianças, né? Até me lembro aqui de Caetano Veloso, que tem uma canção chamada Livros, em que ele diz que podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. A imagem dele é muito interessante. O que você acha disso, dessa coisa do... Não só concordo plenamente, como eu sou uns leitores construídos pelo trabalho da Tatiana, né? O primeiro sítio do Pica-Pau Amarelo na TV Tupi foi para minha turma que ela Foi fez. ela que adaptou, né? Foi ela que adaptou. Eu sou um leitor voraz porque minha mãe era uma grande leitora. Era imitação em casa. E essa coisa de colocar o livro na mão das crianças para que elas tenham o prazer da leitura. Nós passamos uma grande geração aí no ensino, não sei quantos anos no ensino, hoje isso já está começando a mudar, em que o livro era a obrigação. Você era obrigado a ler determinados livros e tinha prova depois, né? Isso acaba com o leitor. É verdade, até pelo comportamento natural do jovem, né, de rejeição ao que é imposto e tal, vira uma coisa... Essas imagens mostram, inclusive, uma outra coisa interessante, que tem a ver também com o preço. Você viu lá todo o processo industrial do livro. Antes disso, ainda tem um processo intelectual e o processo de editoração eletrônica, até chegar na gráfica. Você imagina quantas pessoas estão envolvidas nisso para depois fazer tiragens médias de 2.000 e 3.000 exemplares. Tem que ser caro. Né? No momento em que não se dilui o custo. Exatamente. Né? No fim, é um produto industrial.
com algo mais. Né? Eu aproveito para fazer uma pergunta em relação ao acordo ortográfico. Eu ouvi em Portugal, de editores portugueses, um imenso não ao acordo por causa disso também, entre outras razões. Teremos de refazer tudo, imprimir de novo essa, Camilo e tal. População de menos de 10 milhões de habitantes, quando é que nós vamos recuperar o investimento? A Câmara tem alguma posição em relação ao acordo ortográfico ou não? Não, posição oficial nós não temos, mas também vemos sobre esse aspecto que vai ter que se dar, uma vez aprovado e com vontade política de acolhê-lo, nós temos que dar um tempo para a adaptação. Eles têm esse problema, você tem o mesmo problema no Brasil. Então nós temos que ter um tempo de adaptação. Talvez isso seja bom para a indústria brasileira, e aí os portugueses não dizem, porque nós abrimos um pouco mais o nosso mercado. De um lado, o editor brasileiro tem uma espécie de reserva de mercado. Nós não fomos totalmente atacados ainda pela indústria internacional do livro, porque nós trabalhamos apenas para essa língua que fica aqui, etc., e tem até dificuldade de voltar a Portugal. No dia em que nós tivermos a mesma língua falando em todos os países lusófonos, abrem-se mercados. E talvez eles não ganhem essa guerra. Aliás, o acordo é assunto, a gente pode discutir só isso num outro programa, é uma coisa... Aliás, precisa acabar essa história, ou vai ou racha, né? Quer dizer, está ficando muito chata essa história do acordo, e é bom que se diga, não há nada em vigor, não aconteceu nada, continua tudo como dantes. Vamos falar um pouquinho do projeto da Biblioteca Cidadã, que vocês... O projeto da Biblioteca Cidadã é exatamente uma iniciativa da Câmara para mostrar que os empresários também estão querendo trabalhar no sentido de dar maior acesso ao livro. Normalmente o que se faz nesse país, e agora também novos tempos estão chegando, você já vê as pessoas descobrindo que não dá para ficar esperando o governo fazer tudo, e nós queremos fazer a nossa parte. Nós estamos montando um projeto em que possamos unir iniciativa pública e privada em iniciativas que levem novos acervos de livros às bibliotecas existentes e que melhorem tudo aquilo que possa ser chamado de biblioteca pública. Biblioteca pública no sentido, aquela biblioteca que é aberta ao público, seja de iniciativa pública ou privada. Por exemplo, uma biblioteca de Universidade Federal a qual a comunidade da cidade tem acesso. Isto é uma biblioteca pública. Uma biblioteca de colégio que no fim de semana é aberta ao público. Então a Biblioteca Cidadã pretende unir as entidades do livro, as entidades, já temos algum apoio das entidades de fabricantes de papel, várias fundações querendo nos ajudar nisso, para que, com ou sem leis de incentivo cultural dessas, que você aproveita os benefícios fiscais, nós possamos juntar equipes para fazer novas bibliotecas. E eu tenho certeza absoluta de que isso poderia ser ampliado para que essas bibliotecas se transformassem em verdadeiros centros culturais, o que lá na ponta representa, sabe o quê? Já sabe no que eu estou pensando ou não? Criminalidade... Exato. Olha, diminuindo, existem alguns projetos, até nos Estados Unidos isso já está virando frequente. Aquela história da escola pública ficar aberta à noite para que se jogue basquete. Tudo. Você imagina essas escolas públicas que são depredadas em todo fim de semana. Se ela estiver aberta no fim de semana para a comunidade, a sua biblioteca, as suas quadras, etc., as próprias associações de pais e mestres vão poder administrar isso, você resolveu o problema de segurança dessas escolas. Mas, pelo amor de Deus, isso é para ontem. Isso é para ontem, pelo amor de Deus. Não dá mais para esperar isso. E países desenvolvidos em que biblioteca é centro comunitário, é tão importante quanto clube, igreja, seja lá o que for. Quer dizer, é um ponto onde as pessoas se reúnem.
Tem que transformar. Eu costumo dizer que quem chama biblioteca e livraria de templo do saber presta um péssimo serviço de marketing. Né? Tem que ser um lugar que seja interessante, gostoso, em que você não entre lá com medo de algum ser maior que possa ficar olhando por você. Não, é lazer puro. Nós vamos interromper um pouquinho a conversa, Raul. Nossa língua portuguesa vai para um pequeno intervalo. Já já a gente volta. Nós estamos de volta, estamos conversando com o Raul Wasserman, que era engenheiro, né? Era administrador eu fui. E depois entrou no mercado editorial. Vamos falar rapidamente sobre a mecânica da feira, ou seja, o cidadão que está nos vendo agora e que não mora em São Paulo e que quer visitar a feira, né? Olha, vamos começar pelo ônibus. Você chegando em qualquer ponto de São Paulo, tem uma ligação pelo metrô, desde a rodoviária do Tietê, que está ao lado da estação Tietê do metrô. Na estação Tietê do metrô existe uma linha circular de ônibus que vai até a porta do Expo Center Norte, onde está a Bienal. E as pessoas que vêm de carro hoje têm a facilidade, porque o Expo Center Norte está na marginal do Tietê, então neste eixo Campinas-Sorocaba até o Vale do Paraíba está tudo numa linha reta. É muito fácil chegar lá. Nós temos estacionamento para 10 mil carros, com um preço único, onde o carro pode ficar o dia inteiro. Nós temos várias praças de alimentação, nós temos todo o apoio logístico necessário para que a pessoa faça um programa familiar a contento, com todos os apoios, com fraldário, se houver necessidade de médico, está lá. As praças de alimentação esse ano estão muito bonitas e atraentes. Não é que nós queremos explorar uma praça de alimentação, é um serviço para o público, né? Maiores de 65, menores de 12 não pagam. De 12? Menores de 12. E o ingresso custa R$ 5,00, R$ 2,50 para estudante. E esse valor pode ser abatido em compras lá dentro. Ou seja, o ingresso teoricamente sai de graça. Sai de graça. Além disso, existe como promoção o cheque-livro, que já é um velho conhecido de quem frequenta as bienais, que é 10% do valor da compra, reverte, não vale vale como dinheiro nas livrarias fora da Bienal. E esse ano nós temos uma promoção do livro do dia. Cada estande, e são 250, cada estande tem um livro por dia com um preço abaixo da tabela, como promoção. Então, a cada dia nós temos 250 livros em promoção. Ou seja, dá para vir e dá para aproveitar. É uma grande festa familiar. Ir a uma feira como você vai a qualquer uma das outras, mas que você tem um contato com o conteúdo do livro. E é muito interessante porque você vê famílias inteiras, cada uma querendo puxar para um determinado instante, procurando livros, descobrindo livros que não sabiam que existe, porque essa também é uma característica da Bienal, mostrar tudo o que o Brasil produz e que é impossível mostrar no dia a dia nas livrarias. Sim. Então a dica para quem é de fora de São Paulo é um metrô, né? Acho que é uma coisa mais funcional. Mesmo de avião, quem vier para São Paulo de avião, só nos aeroportos existe linha de ônibus para metrô e fim, Tietê, metrô Tietê, lá o ônibus e pronto, né? A pessoa chega tranquilamente. Eu espero que todo mundo possa ir à feira e que aproveite bastante e que descubra, né, novos horizontes, né? Novos horizontes, porque o livro, né, é o que pode lançar mundos no mundo, citando de novo o mestre Caetano nessa bela música Livros. Nossa língua portuguesa. Bem, agora eu convido você, Raul, para conversar comigo sobre dois assuntos linguísticos, tá bom? Um deles é sobre
uma palavrinha que dá uma certa divergência de pronúncia, dependendo da região do Brasil, né? E eu vou chamar aqui a queridíssima Maria Bethânia para cantar para a gente um trecho de uma canção que aparece num comercial da Vesper. Oi, eu sou o Pedro, instalador da Vesper, sua nova companhia telefônica. Eu fui treinado para levar novas linhas onde as outras não estão chegando. Por isso, para mim, a imagem da Vesper é da natureza vencendo obstáculos. Sonhar, mais um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. É minha lei, é minha questão. Virar esse mundo, cravar esse chão. Nós já tratamos dessa palavra, da palavra que está em jogo aqui, sob um outro aspecto, se é questão ou se é questão. Muita gente fala questão, mas não existe essa forma. Agora, a discussão é questão ou questão. Você viu que a Bethânia diz... Questão. Questão. Você gosta mais de questão? Eu gosto de questão. Eu nunca parei para pensar se isso tem a ver com a minha pronúncia santista ou se tem a ver com o certo. Pois é, o problema é o seguinte, em muitas regiões do Brasil se diz questão, se pronuncia questão, como é o caso da Bethânia, e o vocabulário ortográfico oficial da Academia Brasileira de Letras registra as duas formas, questão e questão, ou seja, questão com trema e todas as palavras da família, questionário, questionário, questionar, questionar e por aí vai. No entanto, muitos vestibulares, muitas provas públicas, concursos e tal, ainda insistem em perguntar isso e exigem que o aluno dê como resposta correta questão, a grafia questão sem trema e a pronúncia questão. É um pouco autoritário isso, né? Não lhe parece? Né? Na hora, né, de parar. Está na hora de aceitar. Se o vocabulário dá, por que não? Então a história é a seguinte, se você sempre disse questão, como é o caso do Raul, né, continue dizendo questão sem problema. Se você sempre disse questão, você tem o abono do vocabulário ortográfico, isso está registrado lá. É isso. Nossa língua portuguesa, nossa língua. Nós temos uma pessoa, uma telespectadora, querendo fazer uma perguntinha. Vamos ver qual é. Meu nome é Marcela, estou no 3º colegial. Eu estava procurando na lista um lugar para detetizar minha casa e eu não encontrei. Eu queria saber se o problema está comigo, que não procurei direito, ou se está na lista. Você poderia me explicar? Detetizar lembra conversa de detetive, né? Pois é, mas não é, você não achou porque não é detetizar. Você é engenheiro, não é isso, Raul? Pretendia ser engenheiro. Foi e deixou de ser, é isso? Engenheiro de que área? Mecânico. Você se lembra dessa terminologia química aí ou não? Até onde você chega? Vamos ver. Devem ser as iniciais de cloro, de fenil, qualquer coisa. Qualquer coisa assim, né? O Aurélio diz que é DDT, porque são as iniciais de dicloro, vou ler aqui porque é muito comprido, dicloro, difenil, tricloroetano, diz ele que é denominação imprópria, porque o certo seria diclorofeniltricloroetano, mas aí desapareceria o D do DDT, o segundo D, né, de DDT. E de DDT, dedetizar, essa é a forma, dedetizar. E por falar nisso, a gente se lembra de aerossol. Você gosta de aerossol ou de aerosol? Aerosol. Aerosol, que é o que todo mundo usa, né? O Aurélio insiste em não registrar aerosol, registra só aerossol com 2 S, mas o vocabulário da academia registra as duas, aerosol com S só e aerossol com 2 S. E é bom lembrar que o vocabulário tem força de lei, né? Tem força de lei. Raul, com todos os DDTs e aerossóis e aerosóis no devido lugar, que tudo lá funcione muito bem. Muito obrigado a você pela presença. Eu que agradeço. Eu sei que você vai estar lá várias vezes e espero que o seu público também, né? Tá bom. A nossa língua portuguesa fica por aqui. Tchau. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa